Então, boa noite a todos, que a paz de Cristo esteja conosco. Estamos mais uma vez agora no mês de outubro, né? Dando essa continuidade a essa série maravilhosa, que é essa série de palestras, sempre aos domingos, às 19 horas, falando de cada capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. O nosso Centro Espírita, Capitão Vendramini, quanto às palestras públicas, ainda está de portas fechadas devido à pandemia, mas a Arca de Noé, que representa o nosso braço da caridade, ainda continua em horário limitado, claro, devido à pandemia, mas ainda continua dando assistência às crianças desde a barriga da mãe. Um trabalho maravilhoso. E hoje nós vamos falar do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, itens 9 a 16, a vingança, o ódio e o duelo. Né? Lembrando sempre, para que vocês possam seguir o nosso canal do YouTube, dando aquele like, clicando lá no joinha para a gente, e também no nosso canal do Instagram, aos domingos sempre às 19 horas, com essa série do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo por capítulo, e também nas terças-feiras, também às 19 horas, fazendo tipo um Evangelho no lar, né? Uma leitura, uma interpretação, né? E uma conversa amigável. Sempre no canal do Instagram e também no nosso canal do YouTube. Então, antes da gente poder iniciar, vamos fechar nossos olhos, pedir sempre o amparo do mundo espiritual, que a gente possa estar aqui sempre aprendendo e sempre através desse aprendizado tentando transformar isso em prática e nos aproximando de ser um verdadeiro espírita, de ser um verdadeiro cristão. Então vamos dar início ao estudo da noite, né, falando sobre a vingança, o ódio e o duelo. Mas antes da gente começar a falar, nós vamos ter que entender um pouquinho, né, da nossa necessidade de nós evoluirmos, né, de nós mantermos elevados os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, né, de afinizar mais com a espiritualidade de luz. Né? Então, as imperfeições morais conduzem o homem ao cometimento de faltas contra a lei de Deus, que podem resultar desequilíbrios, alguns graves, causadores de grandes perturbações espirituais. Nas condições em que se encontram, essas almas acumulam inimizades e antipatias e, por isso, muitas vezes vivem isoladas, sem desfrutar das singelas manifestações das verdadeiras amizades. Em situação oposta, o homem que tudo faz para vivenciar a lei do amor, trabalhando diuturnamente pela sua melhoria espiritual, encontra-se envolvido em saudável atmosfera psíquica, mantenedora da harmonia espiritual. Então é isso que nós precisamos fazer, porque a todo momento, durante essa nossa conversa, a gente vai estar falando aqui de elevar nossos pensamentos e elevar nossos sentimentos. E muita gente fica perguntando, mas como que eu faço para elevar? Como que eu faço para dar mais importância às coisas espirituais do que às coisas materiais? Como é que eu faço para me afinizar mais à espiritualidade de luz? Há várias maneiras, por exemplo, sempre procurar estar num lugar edificante, um lugar que te traga paz, ou procurar, quando possível, né, ficar num lugar desse. Procurar sempre assuntos edificantes, assuntos que vão te elevar moralmente. Não é falar mal de fulano, falar mal de Beltrano, ver defeito aqui, ver defeito ali. Assuntos edificantes. Outra coisa muito importante, oração. Eu sei que muitos vão dizer, mas eu sempre oro na hora que eu acordo, sempre oro na hora que eu vou dormir, mas que a gente possa orar em outros momentos também. Né? Tá um tempinho ali, tá não tem uma coisa para fazer, orar. Né? Orar sempre é importante. É tipo um mantra que a gente está podendo se edificar. Um livro também, um livro da doutrina espírita, um livro de romance dentro da doutrina espírita, que são muitos e muitos livros, com certeza vai nos elevar moralmente. Né? Às vezes um filme bom, né? Não estou falando que tem filme ruim, tudo depende
do nível, né, dessa elevação de pensamentos e sentimentos. Eu já falei isso uma vez, vou repetir. Você pode, de repente, estar assistindo um filme tipo Rambo 1, Rambo 2, e nesse filme você vai enxergar apenas o sangue, a destruição, o tiro, a facada, né? Mas uma outra pessoa, de repente, pode assistir esse mesmo filme e verificar ali a compaixão, a caridade, né, do Rambo, que é o personagem interpretado por Sylvester Stallone, que vai ali, né, às vezes até descumprindo uma ordem direta para poder salvar semelhantes seus. Então é claro, não é um filme que vai te rebaixar espiritualmente, mas se você está assistindo um filme e não está sentindo bem com aquilo, aquilo te deixa agitado, então troca o filme, né? Como também é um caso de uma música. Então a gente tem que tentar fazer o máximo do nosso dia a dia, fazer ações, né? Algo que nos eleve moralmente, que nos eleve espiritualmente. Nós vamos estar aqui dando esse conselho a todo momento para que a gente possa não cair nessa energia, né? Nessa vibração da vingança, do ódio e do duelo. Vamos ver um vídeo agora para a gente poder entender isso que a gente acabou de falar. Deixa eu só passar o vídeo. Fazei o que eu fazia quando vivia na terra. Ao fim do dia, interrogava minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia e inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmos perguntas. Interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou qual circunstância, sobre se fizestes alguma coisa que feita por outrem censurarias, sobre se obrastes alguma ação que não ousarias confessar. Perguntai ainda mais. Se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado? Examinai o que pudestes ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo e finalmente contra vós mesmos. As respostas vos darão ou o descanso para a vossa consciência ou a indicação de um mal que precise ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isto é muito real, mas tendes um meio de verificação que não pode iludir-vos. Quando estiverdes indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, perguntai como a qualificarias se praticada por outra pessoa. Se a censurais noutrem, não na podereis ter por legítima quando fordes o seu autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Procurai também saber o que dela pensam os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nenhum interesse têm em mascarar a verdade,
e Deus muitas vezes os coloca ao vosso lado como um espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o que faria um amigo. Indague consequentemente a sua consciência. Aquele que se sinta possuído do desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de si os maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas. Dê balanço no seu dia moral, para, a exemplo do comerciante, avaliar suas perdas e seus lucros, e eu vos asseguro que a conta destes será mais avultada que a daquelas. Se puder dizer que foi bom o seu dia, poderá dormir em paz e aguardar sem receio o despertar na outra vida. Formulai, pois, de vós para convosco questões nítidas e precisas e não temais multiplicá-las. Justo é que se gastem alguns minutos para conquistar uma felicidade eterna. Não trabalhais todos os dias com o fito de juntar haveres que vos garantam repouso na velhice? Não constitui esse repouso o objeto de todos os vossos desejos, o fim que vos faz suportar fadigas e privações temporárias? Pois bem, que é esse descanso de alguns dias, turbado sempre pelas enfermidades do corpo, em comparação com o que espera o homem de bem? Não valerá este outro a pena de alguns esforços? Sei haver muitos que dizem ser positivo o presente e incerto o futuro. Ora, esta é exatamente a ideia que estamos encarregados de eliminar do vosso íntimo, visto desejarmos fazer que compreendais esse futuro, de modo a não restar nenhuma dúvida em vossa alma. Por isso foi que primeiro chamamos a vossa atenção por meio de fenômenos capazes de ferir-vos os sentidos, e que agora vos damos instruções que cada um de vós se acha encarregado de espalhar. Com esse objetivo é que ditamos o Livro dos Espíritos. Santo Agostinho. Belíssimas palavras de Santo Agostinho na voz de Carlos Vereza, né? Nos ensinando a estar no caminho certo, nos ensinando como nos elevar moralmente, como nos elevar espiritualmente, né? Como estar mais espiritualmente elevado do que materialmente, né, interessados. Então, lá na Gênesis, no capítulo 18, vai dizer assim para a gente: tudo na criação é harmonia, tudo revela uma previdência que não se desmente, nem nas menores, nem nas maiores coisas. Temos, pois, que afastar desde logo toda a ideia de capricho, por inconciliável com a sabedoria divina. Em segundo lugar, se nossa época está designada para a realização de certas coisas, é que estas têm uma razão de ser na marcha do conjunto. Isto posto, diremos que o nosso globo, como tudo que existe, está submetido à lei do progresso. Ele progride, fisicamente, pela transformação dos elementos que o compõem, moralmente, pela depuração dos espíritos encarnados e desencarnados que o povoam. Então é perceber que essa é a nossa missão, né? Nós estamos aqui para evoluir moralmente, para evoluir espiritualmente e não materialmente. É usar da matéria, como já foi dito, né, em palestras anteriores, né, em capítulos anteriores do Evangelho segundo o Espiritismo, e que a gente possa dar mais valor ao espírito do que à matéria, que nada é por acaso, que tudo acontece à nossa volta, inclusive, e isso que nós estamos vivenciando agora, é para que nós possamos trilhar, ou que para que nós possamos estar, né, no caminho da evolução. Então essa primeira parte aqui que nós falamos sobre elevação moral, né, como eu já disse, é porque a todo momento
nós estamos falando que para sair dessa vibração de vingança, de ódio e de duelo, é necessário nos elevar moralmente. Então vamos iniciar com a vingança, lá no item 9 do capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo. A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens que elas se entregam e dos espíritos que ainda podem inspirá-las. Então, olha que esse trechinho está nos dizendo. Costume bárbaro, esse sentimento de vingança é um costume antigo, né? Muito antigo. Quando a gente tem esse sentimento, a gente tem que verificar, né? Entender que essa é uma maneira de a gente avaliar o quanto que nós ainda estamos atrasados. O quanto ainda nós não estamos melhorando os nossos sentimentos, melhorando os nossos pensamentos. Né? E olha o que ele vai dizer aqui. E dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Ou seja, ao nosso lado existe uma espiritualidade e alguns deles são ainda imperfeitos, ainda vivem com pensamentos, com lembranças de 500, de 200, sei lá, anos atrás, com essa ideia ainda de vingança, de querer, né, se vingar daquele que está encarnado, daquele que está tentando melhorar, daquele que está tentando resgatar, né, aquilo que ele fez de errado em vidas pregressas. A proposta nossa aqui, né, no estudo dessa noite, não é dizer, né, você não pode ter esse desejo de vingança. Não é dizer isso. Mas sim que a gente possa refletir sobre isso. O porquê desse desejo em mim. Né? Caminhando para aquela frase famosa que nós acabamos de ouvir aqui também com Santo Agostinho. O conheça a ti mesmo. Lá na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, Kardec vai perguntar ao Espírito da Verdade: qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Tudo tem a ver com a elevação moral, né? Que nós acabamos de falar. E, né, ao Espírito da Verdade, um sábio da antiguidade, Volo disse: conheça a ti mesmo. Nos conhecer, com certeza, é o caminho para que a gente possa elevar nossos pensamentos, elevar nossos sentimentos, né? E com certeza também evoluir moralmente, é nos entender para buscar essa melhora. E quando esse desejo, né, de vingança ainda reside dentro de nós, por quaisquer motivos que seja, é porque nós estamos vibrando não da maneira correta. É que nós não estamos nos afinizando com a espiritualidade de luz. É preciso compreender isso, que nós, quando temos esse sentimento, nós precisamos nos elevar moralmente, né? Ou seja, nos afinizar mais com os espíritos de luz, e com certeza a gente não vai ter esse sentimento. É não entrar também naquele lance do culpismo, né? Começar a se culpar e começar a culpar os outros. Falar, não, se eu tenho esse sentimento é porque eu não tenho evolução. É que eu sou uma pessoa muito má, né? Eu sou muito ruim, eu não presto, eu não vou melhorar nunca, né? Ou a culpa é do meio em que eu estou vivendo, a culpa é da minha família, a culpa é do meu trabalho, a culpa é do governo. Não, não é entrar nesse lance de culpismo. É tentar entender que nós, né, estamos aqui encarnados, né, num planeta ainda de provas e expiações, por isso nós não somos perfeitos. Né? E é por isso que nós temos que o tempo inteiro tentar nos melhorar. Tentar manter mais elevado esses nossos pensamentos, esses nossos sentimentos. E é por isso, né, que às vezes, esse sentimento de vingança vem à tona.
E com isso, entender que nós precisamos nos esforçar mais para manter esse nível dos pensamentos e dos sentimentos. Isso sim é ter uma visão mais intelectualizada do que está acontecendo, sem entrar nesse lance do cupismo. É eu tentar enxergar isso. E enxergando isso, eu vou compreender como que eu faço para não entrar nessa vibração. Que eu necessito vibrar com a espiritualidade de luz, que eu preciso, né, elevar, né, moralmente. Olha que espetáculo, né? Nós precisamos também compreender que sou eu diante do mundo, que eu sou um agente transformador do mundo. E como é que eu faço para transformar o mundo? Quando eu me transformo. Porque eu também sou o mundo. Eu não posso me considerar uma parte isolada do mundo, não. Eu faço parte do mundo. Logo, quando eu me transformo, quando eu me melhoro, eu melhoro o mundo. Eu transformo o mundo. Esse entendimento é muito importante para que a gente possa fazer a nossa parte. E diante de toda essa reflexão, diante desse sentimento de vingança que às vezes nos aparece, que às vezes nos atordoa, né? Nós precisamos nos questionar, nós precisamos nos perguntar, né? Se eu sou um espírito imortal, reencarnado, temporariamente, o que significa aquele ato que alguém teve para comigo? Então essa é a primeira parte da reflexão. Se alguém fez algo que eu não gostei, que eu achei uma afronta, né, com a minha pessoa, o que isso representa? Por que isso aconteceu? Por que eu devo me vingar? Será que o que ele está fazendo, ou fez, não é apenas uma devolutiva do que eu fiz em uma vida pregressa? Ou seja, será que em outras vidas, né, em outras encarnações, será que eu não fiz algo ainda pior para essa pessoa? Será que o que ele está fazendo ou fez não é apenas uma atitude que espelha a minha atitude diante dele? Da minha condição evolutiva? Será que eu não fiz também alguma coisa que desagradasse aquela pessoa? Que aquela pessoa considerou uma afronta ainda nessa encarnação? Dado o fato de eu estar encarnado e não ter consciência das minhas características espirituais em sua totalidade, será que eu estou agindo, né, de uma maneira elevada? Ou será que eu estou sendo espiritualizado só quando eu estou ali, naquela casa religiosa que eu frequento? Ou quando eu estou ali dentro do centro espírita? Será que eu tento me manter espiritualizado em todos os lugares que eu estou? Numa rua? Ou no trabalho? Ou quando eu estou dirigindo, alguém ali faz aquela barbeiragem, né? Aquela coisa totalmente imprecavida? Será que nesse momento também estou sendo espiritualizado? É isso que quer dizer espiritualizado na totalidade, a todo momento. E ele está apenas sendo condescendente perante a minha postura, atitude perante ele próprio? Né? Será que ele está tomando uma atitude que eu também já tomei? Então são reflexões e não são regras, não vamos colocar isso aqui como regras, mas são reflexões que nós podemos, quando nós tivermos esse sentimento de vingança em nós, nos questionar diante desse desejo. E dando continuidade no mesmo item 9, portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Vingar-se é ainda
Vós o sabeis de tal maneira contrário a este preceito do Cristo. Perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Ou seja, se eu ainda sinto esse desejo de vingança, é porque eu não sou tão bom quanto aquele que me fez ter esse sentimento de vingança. E a gente está sempre orando no Pai Nosso, né, pedindo para nos perdoar, e que a gente também perdoa aquele que nos ofende, né, aquele que nos deve alguma coisa. Como eu posso pedir a Deus que me perdoe se quando alguém, por exemplo, me dá um pisão no pé, eu já fico todo aborrecido, já começo a brigar? Então, para que Deus me perdoe, ou para que alguém me perdoe, eu também tenho que aprender a perdoar, né? E nessa parte, quando ele diz, não somente não é espírita, como também não é cristão. Não vamos entender ao pé da letra, né? Que se de alguma forma eu não perdoei, ou de alguma forma eu ainda tenho esse sentimento de vingança, eu ainda tenho que ter a humildade de reconhecer que eu preciso aprender a perdoar, que necessitamos elevar nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então isso quer dizer que nós ainda somos aspirantes, né? Nós ainda estamos tentando ser espíritas, nós ainda estamos tentando ser cristãos, né? Nós ainda somos imperfeitos, ainda não o somos na sua totalidade. Então eu não posso afirmar, eu sou um verdadeiro espírita, eu sou um verdadeiro cristão, se eu ainda tenho esse sentimento de vingança, se eu ainda tenho essa dificuldade de perdoar. Então é isso que ele quer dizer quando ele fala isso aqui. Não somente não é espírita, como também não é cristão na sua totalidade. E caminhando agora para o próximo assunto, que é o ódio, né? Lá no livro dos Espíritos, não tenha ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, e esqueça as ofensas, por saber que será perdoado conforme houver perdoado. Né? Então eu preciso aprender a perdoar se eu quero o perdão. Então, se eu dou espaço para esse sentimento de vingança, eu começo a dar espaço também para o sentimento de ódio, que vai se iniciar esse sentimento de ódio contra aquela pessoa, né, que me fez ter esse sentimento de vingança contra ela. Então a gente vai ver que uma coisa vai levando a outra. E no item 10 vai nos dizer: amai-vos uns aos outros, e sereis felizes. Tratai, sobretudo, de amar aos que vos provocam indiferença, ódio e desprezo. O Cristo que, missionário do amor, amou até dar o sangue à própria vida. O sacrifício de amar aos que vos ultrajam e perseguem é penoso, mas isso, precisamente, o que vos torna superiores a eles. Se vos odiasse como eles vos odeiam, não valeria mais que eles. É essa a hóstia de agradável flagrância cujos perfumes sobem até ele. Então, qual é a vantagem? Qual é o esforço que eu estou fazendo de amar só quem me ama? De amar só quem demonstra o amor à minha pessoa? Passa até ser uma questão assim de lógica, né? É amar sem interesse, sem depender do que o outro faz ou deixe fazer. É amar sem ter nada em troca. Então esse é o verdadeiro amor, né, que ele está dizendo aqui. Tratai, sobretudo, de amar os que vos provocam indiferença ou de desprezo. Essa, né, é a maior missão nossa, que é onde nós temos que nos esforçar para realizar. Precisamente o que vos torna superiores a eles. Então, se eu tenho a mesma raiva que o outro também tem raiva de mim, eu não sou melhor do que ele. Estou no mesmo nível. Então, por que eu estou sentindo raiva dele? Então, precisamos, né? Depois aqui fala o Cristo. Olha que espetáculo.
que, como nosso governador planetário, como nosso representante direto com Deus, com tudo aquilo que ele vivenciou enquanto encarnado, fez sua parte para que o mundo evoluísse e, através do próprio exemplo, nos mostrou qual é o melhor caminho a seguir. Ou seja, a receita do bolo já foi dada pelo mestre. Basta agora a gente seguir essa receita. E o interessante é que nós compreendemos isso, nós sabemos disso. Mas, teoricamente, em tese, intelectualmente, o que nós precisamos fazer é colocar isso em prática, como o mestre fez conosco. Vou mostrar aqui, né, vamos dizer assim, a maior demonstração de amor que Jesus poderia ter conosco. E agora, glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Salvou os outros e a si mesmo não pode salvar. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz e crê-lo-emos. Confiou em Deus. Livre-o agora, se o ama. Porque disse, sou filho de Deus. Pai justo, o mundo não te conheceu, mas eu te conheci. E estes conheceram que tu me enviaste a mim. Vamos verificar agora o que a ciência pode nos falar sobre esse sentimento, né, que às vezes vem à tona aí de vingança, de ódio, de duelo. O que esse sentimento pode causar no nosso corpo físico, o que ele pode causar na nossa mente. Quem quiser verificar, né, a veracidade das informações que nós estamos trazendo aqui, é só entrar nesse site aqui e vai ver toda a reportagem, todo o estudo, né, completo, o vídeo, inclusive, do professor que fez essa pesquisa. Então, o objetivo da pesquisa era o que realmente nos faz felizes na vida. Por 76 anos, pesquisadores da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, têm procurado uma resposta. O estudo sobre o desenvolvimento adulto, no original em inglês, né, Study of Adult Development, começou em 1938, analisando 700 rapazes, entre estudantes da renomada universidade, né, de Harvard, e moradores de bairros pobres de Boston. A pesquisa acompanhou esses jovens durante toda a vida, monitorando seu estado mental, físico e emocional. O estudo continua agora com mais de 1.000 homens e mulheres, filhos dos participantes originais. Aqui eu coloquei a conclusão, tá? Para a gente não poder perder, às vezes, o tempo que a gente tem lendo todo o estudo. Mas o estudo está completo, muito bem detalhado. Quem quiser... e é interessante, pesquisa, entre nesse link aqui, digita lá, é muito interessante. E olha a conclusão. O que descobrimos é que, no caso das pessoas mais satisfeitas em seus relacionamentos, mais conectados ao outro, seu corpo e cérebro permanecem saudáveis por mais tempo, afirma o acadêmico americano. Demoraram 76 anos, ainda estão estudando para descobrir algo que Jesus vivenciou e, através da sua vivência, nos ensinou. Algo que há mais de 100 anos a doutrina espírita, através do Pentateuco kardeciano, que é o Consolador Prometido, vem nos dizendo: fora da caridade não há salvação. Quanto maior é o número de pessoas com que você se importa,
Quanto maior o número de pessoas com que você se preocupa, segundo esse estudo, mais saudável é a sua mente, mais saudável é o seu corpo. E se você tem esses desejos, né, que às vezes vêm à tona, de vingança, que vai aumentando esse desejo e vira ódio, e vai aumentando o desejo e você começa a sonhar com o encontro, né? Quer confrontar aquela pessoa, fica sonhando acordado e fica sonhando também, né? Dorme, sonha com isso, encontrando aquela pessoa, falando isso para ela, fica ensaiando o tempo inteiro. Ah, se eu encontrar aquela pessoa, quero falar isso, e fica imaginando, passa, e o tempo vai passando, você fica com isso. Você está fazendo totalmente o oposto do que esse estudo está nos dizendo. Esse estudo está dizendo totalmente o contrário. Você tem que se importar, você tem que gostar, você tem que ter relacionamentos com as pessoas. E quanto mais você tem isso, mais você é saudável. O estudo fala mentalmente, fisicamente, e a doutrina espírita vai falar espiritualmente, que é o que mais importa, porque tratando bem o seu corpo espiritual, consequentemente, você também vai estar tratando bem o seu corpo físico. Então é muito importante isso, tá? E para a gente já ir para o final, para a conclusão, para poder fechar aqui com chave de ouro, eu quero passar aqui um depoimento, um vídeo que eu peguei no YouTube, de um radialista, um padre que faz ali orações, que faz programa na rádio, e que passou por um percalço da vida. Mas naquele momento que ele passou por um percalço na vida, ele estava elevado, né? Com seus pensamentos, seus sentimentos elevados. Eu sei que vocês já cansaram de me escutar tantas vezes falando isso. Mas com esse vídeo a gente vai ver o tanto que é importante a gente estar elevado em termos de pensamento, sentimento, elevado moralmente. Para que naquele momento, onde nós somos testados o tempo inteiro, a gente possa agir da maneira correta. Olha que depoimento maravilhoso e o quanto que a gente aprende com esse depoimento. Eu parei o carro aqui para gravar esse vídeo só para contar para vocês o que aconteceu agora há pouco comigo. Eu fui almoçar com um amigo, estava voltando para casa, e aí passou um motoboy rapidamente assim pelo lado do meu carro. Eu devia estar um pouco para a direita, ele colocou o pé, meteu o pé no retrovisor do meu carro e foi embora. E eu vi que ele tentou fazer a mesma coisa com o motorista que estava um pouco mais à frente da gente, só que quando ele foi meter o pé no retrovisor, o motorista tirou o carro, ele se desequilibrou e caiu. E aí eu parei para ajudá-lo, porque o motorista não parou. Ele até se assustou, o motoboy, porque ele caiu no chão, ele até se assustou quando me viu, pensou que eu fosse brigar com ele. Mas eu peguei na mão dele e falei, tá tudo bem, meu irmão, você precisa de alguma coisa? Ele, não, pedi desculpas, eu não tô precisando de nada. Eu falei, poxa vida, você tava nervoso, você passou pelo meu carro, meteu o pé no retrovisor, e aqui também é a mesma coisa? Cabeça fresca, meu irmão. Aí sentei com ele na guia da calçada e comecei a conversar com ele. E eu tava falando que tava com a cabeça quente, porque pedi um vale pro patrão dele, a filha tava doente, para comprar remédio, e o patrão não cedeu o remédio para ele, não cedeu o vale para ele. E a gente tava do lado de uma farmácia, falei, poxa, não seja por isso, vamos lá, eu vou pagar o remédio para você. Ele ficou emocionado, falou, poxa, você vai fazer isso para mim? Eu falei, claro, com o maior prazer. Eu fui lá, comprei o remédio para a filha dele, e na hora de ir embora eu falei, olha, se você precisar de alguma coisa, você me liga. Escrevi meu nome, deixei meu telefone, e aí quando ele viu meu nome, ele falou, você que é o Fábio Teruel? Eu falei, sou. E começou a chorar. Eu falei, você está chorando por quê? Ele falou, irmão, eu rezo com você todo dia pelo rádio. E eu rezei de manhã hoje, pedindo para Deus que se meu patrão não me fizesse um vale, que ele colocasse um anjo no meu caminho
pra me ajudar e... Cara, você que apareceu. Aí, eu comecei a chorar junto com ele. Eu preciso parar com essa mania de chorar desse jeito, né? Mas eu tô gravando esse vídeo só pra agradecer a Deus pelo fato dele ter me feito um doador. Espetacular. Que lição maravilhosa. A gente vê que a pessoa não se ateve à vingança. Não sucumbiu ao ódio. E em vez de confrontar, em vez de reclamar, em vez de xingar, ele derramou o amor, espalhou o amor e ensinou e ajudou. Olha a ajuda, né? O motoqueiro até usou essa expressão, um anjo no meu caminho. Um anjo que anteriormente você maltratou. É o que nós necessitamos fazer, né? Vamos nos espiritualizar mais, elevar mais os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, fazer a nossa parte para transformar esse mundo, para transformar o nosso planeta em um lugar melhor. Então agradeço ao Centro Espírita Capitão Vendramini por nos permitir esse momento, né? Que mesmo aí nós não estamos abrindo as portas para as palestras públicas, a gente está tentando aqui, né, continuar com esse trabalho maravilhoso de evangelização. Agradeço a todos vocês que nos visualizaram, né, que estão nos visualizando, tanto aqui no nosso canal do YouTube, como também no nosso canal do Instagram. E para que a gente possa finalizar, vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por todos esses momentos, por todos esses ensinamentos, por tudo aquilo que o nosso Cristo passou, vivenciou e através da sua vivência nos ensinou. Que possamos cada vez mais colocar em prática. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine. Que assim seja.